Oi pessoal, vamos voltar aqui para nossa aula. Na última aula a gente parou na parte da tutela individual da defesa do consumidor em juízo. E agora faltou para a gente falar a parte da tutela coletiva. Então vem aqui comigo. Essa parte, que é um pouco mais atípica aí, pode ser o que cai na sua prova. Então a parte ali da tutela individual é mais fácil, a gente vê na prática bastante, todo mundo já passou aí por algum incômodo com alguma relação de consumo. Se você não passou, você conhece alguém que passou, tenho certeza disso. Mas a tutela coletiva, ela não é tão fácil da gente ver na prática. E aí pode ser que seja exatamente aí que o examinador venha querer enganar você. Então, quando que a gente vai tratar de tutela coletiva do consumidor, ou melhor, dos consumidores, porque vai ser mais de um? No caso de interesses ou direitos difusos, que são transindividuais, que vai além de uma pessoa só. A natureza deles, então, vai ser indivisível e vão ser pessoas indeterminadas ligadas por um fato. Anota isso no seu caderno, gente. Transindividual, natureza indivisível e pessoas indeterminadas, ligadas por um fato, que aí você vai conseguir distinguir ali direito difuso de direito coletivo, por aí vai. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês: direitos do consumidor que não serem... Opa, peraí, eu tô lendo tudo errado. É o direito dos consumidores de não serem alvo de publicidade enganosa ou abusiva. E aí o Ministério Público pode entrar com uma ação coletiva para inibir isso, ou até mesmo para fazer com que isso não aconteça mais, né? Então, esse é o exemplo ali de direito difuso. Pessoas indeterminadas que são atingidas ali, por exemplo, por uma publicidade enganosa, e elas são ligadas aí por um fato, que é essa publicidade enganosa. E aqui os direitos coletivos, então, também são transindividuais, de natureza indivisível, contudo, eles valem apenas para grupos, categorias, classes específicas, que são titulares de um direito. Pessoas ligadas entre elas, que têm uma relação jurídica base, não vão ser ligadas mais por um fato, como ali no direito difuso, e sim por uma relação jurídica base. Que essa relação ela vai existir antes da lesão, porque ela vai ser o que formou o grupo, por exemplo. Então, o que vai acontecer aqui? O exemplo: determinada classe profissional que é atingida por uma publicidade abusiva que denigre essa classe. Vamos imaginar que fazem uma propaganda aí dizendo que todo advogado é mentiroso, que tudo que é advogado é mau caráter, que eles inventam coisas, etc. Tudo para ganhar dinheiro, para beneficiar o cliente, por mais que o cliente esteja errado aí, e a gente sabe que muita gente fala esses absurdos por aí, né? Se acontecer, por exemplo, uma publicidade falando isso dos advogados, quem que vai estar sendo prejudicado aí? É a classe dos advogados. Não sou só eu, não é só você aí que daqui a pouco vai estar com a sua carteirinha rosa também. Então, todos nós seremos prejudicados por isso. E aí cabe uma ação coletiva contra essa publicidade aí. E a gente vai ter entre nós não apenas o simples fato da publicidade, mas a gente vai ter uma relação jurídica base, né, com a parte contrária aí que veiculou essa publicidade enganosa, que vai estar lesando a categoria aí dos advogados. E os interesses, né, ou direitos individuais homogêneos, gente, é de origem comum, pode ser de um fato ou de um direito, não importa que eles sejam comuns. Recomenda-se um tratamento conjunto pela utilidade da tutela coletiva. São pessoas determináveis aqui, diferente das dois outros institutos que a gente tratou antes, que eram indetermináveis.
cabe a cada um dos titulares ingressar com uma liquidação de sentença individual, ou seja, entra-se primeiramente com a tutela coletiva. Quando você tem uma sentença, para executar essa sentença tem que ser uma por uma. Cada pessoa ali que pode se beneficiar daquela sentença vai fazer o cumprimento dessa sentença de modo individual, provando o nexo de causalidade e o dano sofrido por aquela pessoa individual. Qual que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês de homogêneo ali, né? Pessoas que moram no mesmo condomínio residencial se sentem prejudicados em razão de uma cláusula de pagamento residual presente em todos os contratos, considerando sua natureza de adesão. Os fundamentos a serem utilizados por todos serão os mesmos para evitar a cobrança abusiva, e por isso o direito ao não pagamento caracteriza-se como um direito individual homogêneo e pode ser tutelado por meio de ação coletiva. Peraí que eu dei um zoom que não consigo passar. Aí. Contudo, é possível que a maioria das casas tenha sido entregue com algum tipo de problema diferente, uma parede torta, um encanamento mal colocado, e aí nesses casos específicos vai ser a tutela individual, né? Cada um tem uma coisa para reclamar. Então, apesar de uma origem comum, não é a péssima prestação do serviço os fundamentos individuais. Somente aproveitarão os proprietários de cada casa, né? O que impede a utilização de uma tutela coletiva. Então, vocês percebem que quando cada pessoa tiver um tipo de problema, por mais que tenha vindo da outra parte também, não vai ser um tipo de ação individual ali, homogênea. Mas se várias pessoas têm exatamente o mesmo problema, é mais fácil vocês fazerem uma tutela coletiva, porque vai sempre contra o mesmo fornecedor, nesse caso aqui. Então, é uma tutela, né, individual homogênea, para tutelar um direito coletivo. Tranquilo? E aí a gente fala aqui que o Ministério Público ele vai ajuizar uma ação civil pública. E para a gente poder falar dessa ação civil pública, a gente vai até a Lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 85. E a gente também vai usar o Código de Defesa do Consumidor, obviamente, para aplicar sempre de maneira mais benéfica a tutela coletiva, tanto um quanto o outro, tanto a Lei Civil Pública, né, a Lei da Ação Civil Pública, quanto o CDC. E a ação popular, professora, quando que a gente vai propor aí uma ação popular? A ação popular ela é de legitimidade do cidadão. Então, só o cidadão pode propor aí ação popular. Então, quero que vocês lembrem o seguinte, aqui eu fiz um quadrinho para vocês, que não estava em forma de quadrinho, mas agora tá bem horroroso, mas é para vocês entenderem. Então, vamos lá. Direito difuso é para uma coletividade indeterminável. Direito coletivo, por mais que seja muito, né, fácil a gente errar aqui, não é um que liga o outro, tá? É muito parecido, mas são coisas diferentes. Direito coletivo é uma classe, um grupo, uma categoria. E o direito individual homogêneo é uma ação que aproveita várias pessoas. Legitimidade para pleitear uma ação coletiva de consumo. Ela é concorrente, então qualquer um pode agir de maneira independente e a atuação de um não impede a atuação dos demais. Quem são esses demais aí, gente? O Ministério Público, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, associações legalmente constituídas há 1 ano. Opa, tem asterisco ali, vamos ver aqui, ó. Por que a associação legalmente constituída há 1 ano? Presta atenção nisso aqui. O requisito ali de pré-constituição, desse 1 ano ali,
pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas no artigo 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, esse requisito aqui de 1 ano pode ser afastado pelo juiz. Beleza? Tranquilo, né, gente? E a competência territorial? Onde que a gente vai propor essa ação aí coletiva para ajudar várias pessoas? No local onde houve a extensão dos danos causados à coletividade. Ressalvada aqui, a competência da Justiça Federal. Se for no âmbito, federal, que a gente vai ter que reclamar, a gente tem que olhar o seguinte: a extensão do dano é local? Se é local, se foi só naquela cidade ali, a gente vai propor a nossa ação coletiva perante a comarca. Se for regional, se envolver um estado inteiro ali, a extensão do dano, onde que a gente vai ajuizar a ação quando for de âmbito federal? Na capital desse estado que foi aí lesado. E quando a extensão do dano for de âmbito nacional, pegou o país inteiro, gente, vai ser ali no nosso Distrito Federal, tá bom? Pode ser que caia isso na sua prova, mas é tranquilo, gente. Vê a extensão do dano, onde ocorreu. Pegou cidade inteira? É naquela cidade. Pegou o estado inteiro? Vai ser na capital. Pegou o país inteiro? Vai ser no Distrito Federal. Proposta a ação coletiva, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo. E aí existe uma condenação genérica, que vai ser feita ali na sentença, e a extensão e a dimensão pecuniária vai ser quantificada na hora da liquidação de sentença. Então, não acaba o processo simplesmente quando se dá a sentença, porque ela traz uma condenação genérica. As pessoas têm que ir atrás para fazer o cumprimento de sentença e aí pede-se então o liquidamento da sentença. Na hora da liquidação da sentença, que vai ser medida a extensão e a dimensão pecuniária dos danos, então. A liquidação deve ser feita preferencialmente pelas vítimas e seus sucessores. Os legitimados coletivos poderão promover a liquidação após o decurso do prazo de 1 ano. Tranquilo? Então vamos passar aqui. Coisa julgada. Cada parte aí do direito que eu falei para vocês vai acontecer a coisa julgada de uma forma. No caso de direito difuso, a coisa julgada ela tem efeito erga omnes para todos os homens, para todo mundo. Em caso de procedência ou improcedência. No direito coletivo, lembra aquele da classe dos advogados que eu dei o exemplo para vocês? Pensa aqui, se a classe dos advogados é erga omnes, é ultra partes, é só aquelas partes ali. É a parte e o grupo representado, que a coisa julgada vai fazer efeito. E no direito individual homogêneo, vai ser erga omnes para todo mundo, somente em caso de procedência, porque aquelas pessoas envolvidas que vão se aproveitar ali da positividade da sentença. E no caso de improcedência, não vai produzir efeito para ninguém. Isso é tranquilo. Em caso de improcedência por falta de provas, a coisa julgada não produzirá o respectivo efeito. Então, a gente sabe que a improcedência só vai ter efeitos no caso de direito difuso. Então, no direito difuso, se não tiver provas, se a improcedência se der por falta de provas, não tem o que falar de efeito da coisa julgada. Atenção para tudo que você está fazendo e olha aqui para mim, anota aí no seu caderno. As ações coletivas não induzem litispendência para ações individuais. Mas os efeitos da coisa julgada, erga omnes ou outra partes, no caso de direitos coletivos ou individuais homogêneos, não beneficiarão os autores das ações individuais.
Se for requerida sua suspensão, se não for requerida, perdão, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Então, gente, se você vai se beneficiar aí de uma ação coletiva, mas você tem uma ação individual ocorrendo ali no Poder Judiciário também, você tem que abrir mão dessa ação individual para poder se aproveitar do benefício, dos efeitos da ação coletiva. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Se vocês quiserem me adicionar aí nas redes sociais, estou sempre colocando lá novidades, conversando com vocês, ajudando aí, dando dicas para a sua prova. Eu espero que vocês estejam gostando e continuem a assistir as nossas aulas aí. Até a próxima!